Então, eu sou Ricardo Dantas, sou professor de língua portuguesa, formado aqui na região pela UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz. Sou especialista em língua portuguesa, em alfabetização e também em educação étnico-racial, aqui pela UESC também. E sou filho de santo do Iliaxel e Afunké, essa casa aqui, no qual faço parte. Sou filho de Oxalá, Xalufã. Sou iniciado aqui há 6 anos e meio e professando em sala de aula e fazendo uma ponte entre o candomblé, as religiões de matriz africana e o ensino e a escola. E isso tudo baseado na Lei 10.639, que ela amplia, que ela estende essa possibilidade de se trabalhar na escola obrigatoriamente, numa proposta de se entender a cultura afro-brasileira e africana como parte do nosso cotidiano, como parte do currículo escolar. E porque geralmente as escolas elas adotam uma linha de pensamento cristão, o que não é problema, mas também que é um problema, porque vai por uma única vertente. E a gente sabe que o Estado é laico, né? Tem esse laicismo aí, ele precisa ser respeitado, ser obedecido, diante do que a gente entende como diversidade, não é? Se a escola é diversa, ela tem que aceitar ou respeitar todas as variantes que existem. E falar de candomblé na escola, falar de religião de matriz africana é quebrar paradigmas, né? Destruir paradigmas de uma forma a se falar, a quebrar um silêncio que estava guardado há muito tempo. E, além disso, tem outras questões políticas, né? A questão de políticas públicas para os negros nas escolas, a questão do livro didático e a temática negro, que também faz parte da política pública, a questão do currículo escolar, que é também um agravante. A gente tenta o tempo inteiro fazer essa desconstrução no intuito de trazer à tona essa discussão do negro, da afrodescendência, das religiões de matriz africana. Então é um trabalho que a gente faz entre escola e terreiro de candomblé, embora a gente tenha muitos amigos que não são de terreiro de candomblé, mas que adotam a proposta, geralmente historiadores. Isso também é um trabalho discutido nas escolas, pela comunidade como um todo, pelo movimento negro que aqui em Itabuna tem, pelas reuniões que a gente pratica aqui no Ponto de Cultura, né? Pela proposta que Panilo traz de fora, dos eventos por onde ele anda. Então é uma luta constante que a gente quer estar sempre nela. Então, primeiro que é preciso que haja uma desconstrução também de um currículo chamado currículo turístico, que é aquele que é feito durante uma data única, pontual, e depois disso tira-se os cartazes, joga-se fora tudo aquilo que foi criado pelos alunos, ou pelos professores, e no outro dia não se toca mais no assunto. A proposta curricular que a gente tem na escola é justamente modificar esse perfil que consta, que existe, mas tratar dessa discussão diariamente, a partir do que se ouve em televisão, a partir do que se vê nos discursos, né? No modo geral, discurso, a partir da própria construção do sujeito enquanto ele não pertencente ou não ter esse sentimento de pertença da sua cor, da sua religiosidade, porque há um silêncio ali, né? E esse silêncio está velado, tanto um silêncio do opressor quanto do oprimido. O opressor ele camufla o seu discurso, dizendo que não tem preconceito, mas ele tem, a partir justamente desse discurso, uma análise do discurso que a gente faz, inclusive, das piadas que são contadas na escola, geralmente piadas racistas. E então esse currículo que a gente tenta desconstruir na escola é no sentido de que a gente fale da proposta 10.639 diariamente na escola. Uma propaganda de televisão, que a gente vê muito, uma notícia de jornal, uma matéria que sai numa revista, uma propaganda que a gente também observa na cidade ou na televisão, enfim, em todos os meios de comunicação, a partir de depoimentos de pessoas que foram vítimas do preconceito, do racismo. Então, acredito que essa é a proposta, falar dessa forma, não só da religiosidade, mas dessa desconstrução
desse discurso aí que está o tempo inteiro sendo feito, sendo dito e que muitas vezes passa desapercebido pelas pessoas, né? Então, a relação entre a comunidade de terreiros, o ensinamento da comunidade de terreiro, todo esse conhecimento e a escola vai muito mais pelo conteúdo do que pela forma, quero dizer. Exatamente. A gente quando fala, por exemplo, de terreiro de candomblé numa escola, né? Há uma certa ojeriza, uma repulsa e aquela frase feita, né? Tá repreendido. Geralmente a gente tem essa prática cotidiana na escola. Mas quando você começa a tocar nesse assunto de uma forma tranquila, sem obrigar, porque o candomblé não tem esse papel de obrigar, de sair de porta em porta pregando o candomblecismo, ou, né, a religião candomblé, nem a Umbanda faz isso, enfim, nenhuma religião de matriz africana, porque a gente não tem esse perfil de estar de porta em porta, como algumas religiões fazem. Não, pelo contrário, o que a gente faz é conversar. Então, como a nossa religião de matriz africana, ela é oral, então a gente já se apega nisso, né? E é uma coisa natural, você acaba absorvendo essa oralidade e sai difundindo isso pela escola, pela família, no grupo de amigos, nos bares. Essa discussão se torna comum. Então, muitas pessoas que tinham preconceito de candomblé, contra o candomblé, ou contra a Umbanda, enfim, essas pessoas elas estão se desarmando, que está acontecendo justamente esse discurso. E na escola não é diferente. Na escola a gente se apodera dessa prática oral, dessa essência que é a fala, e a gente utiliza dessa estrutura para poder falar de forma saudável sobre a religião. E de repente você começa a perceber que existem alunos que vão se revelando na sala. A minha mãe era, o meu pai também é, a minha avó é, a minha bisavó também era. Então, justamente agora que elas têm a oportunidade de explodir, né, com essa fala, elas fazem isso naturalmente, porque antes era aquela coisa calada, silenciada, porque tinha vergonha, tinha o medo, né, de um bullying, de uma perseguição, enfim. Mas hoje não, hoje a coisa está mais tranquila. As pessoas falam, mesmo que elas não façam parte, mas elas pelo menos respeitam, né? Ou se não respeitam, toleram, né? Eu não gosto muito dessa palavra tolerar, né? Não gosto, porque eu acho que tolerar é você estar ali a pulso, não gosto muito dessa expressão. Nem tão pouco intolerância religiosa, não me tolerem. Me esqueçam, só isso. Se não quiserem, me esqueçam. Mas me tolerar, por favor, não. Bom, eu ajo naturalmente em relação à minha religiosidade, né? A minha religião. Dentro do ensino, ali dentro do meu ensino, as pessoas perguntam por que eu uso branco dia de sexta-feira, o que é a conta, o que é isso aí dentro, professor? E eu apresento a minha conta de orixá. E geralmente, quando a gente fala a um professor para fazer esse trabalho, eles falam, não, eu falo, mas eu falo de Egito, né? A África se limitou ao Egito, ou quando se fala na questão geográfica, é o deserto do Saara. Mas ninguém localiza de fato o que é África. Parece que a palavra África ela é pronunciada baixinho. Egito, mas África é baixinho. Porque eu, inclusive, fui vítima desse ensino, né? Eu nunca imaginei que Egito fosse em África. Depois que eu cresci, digamos assim, porque as coisas vieram se revelando. Mas é complicado, porque, por exemplo, nós temos professores negros na escola que não se aceitam negros, até porque foram vítimas quando criança. E observe que é uma geração, né, o professor é de uma geração igual a minha, e que sofreu muito preconceito, e não existiam as políticas públicas para se brigar contra isso. Mas hoje não, hoje enquanto diretor de escola, ou até mesmo enquanto professor, né, eu faço um trabalho já de consciência não, porque todo mundo tem consciência da coisa, mas de dizer que a coisa está ali, que o detalhe está ali e que é preciso ser trabalhado, até por uma questão da diversidade. Geralmente as minhas temáticas envolvem diversidade e a temática desse ano fala sobre diversidade, respeito à diversidade em todos os âmbitos.
porque uma escola que caminha por um único viés não é escola, né? É uma segregação de pensamento. Isso eu particularmente não comungo, não aceito essa expressão. Então, é difícil. É difícil porque se você colocar a sua religião... Uma coisa interessante, na escola que hoje estou diretor, uma das diretoras era católica, então ela mandava rezar a Ave Maria e o Pai Nosso. Logo depois veio uma outra que era só cristã, evangélica, protestante. E aí ela não aceitava a Ave Maria na escola. Então quer dizer, não é isso, escola não é para rezar. Escola não é para dizer se reza isso ou reza aquilo, ou se faz um oriqui para orixá, ou se faz um... Escola é para as pessoas serem naturais, o que elas quiserem falar, elas falem, mas não dentro de um cunho religioso, não é? Dentro de um proselitismo religioso. Eu particularmente não aceito isso. Então os nossos encontros hoje são assim, algumas queixas. Poxa, a gente tem um encontro, não tem uma oração, não tem uma prece. E eu digo, não precisa ter pressa, a gente tem que falar do problema da escola e não fazer oração antes ou depois na escola. Porque aqui não é lugar de rezar, nem de orar, nem de pregar nada. Aqui é um espaço para a gente ensinar, para educar. E educar justamente com esse pensamento na diversidade. Então é um trabalho difícil. Eu estou entrando sem nenhuma pretensão de levar a religiosidade africana como imposição, mas de falar dela enquanto parte do currículo. Porque isso é lei e é oficializado. Se é lei e é oficializado, eu não posso negar. Não é a religião que as pessoas estão ensinando. Outra coisa, se fala muito na mitologia grega na escola. Não se fala na mitologia africana. Se fala dos santos católicos, a televisão faz esse recorte. Salve Jorge, fala de Jorge da Capadócia, São Jorge. É muito da dor, né? Isso, da África, África, beleza, exatamente. Né? Colocam a África como um continente da fome, aliás, não é nem como um continente. Colocam a África como um país. Quer dizer, é para você generalizar tudo que é negativo, né? É a doença, é a peste, é a AIDS, é a malária, é enfim, a AIDS. Então tudo é África, mas não se reconhece o outro lado da riqueza, da beleza, né? Uma África de A a Z, ela não existe, né? Existe uma África da dor, né? Se limita justamente à letra D, como você bem colocou, da dor, né? Então a África representa isso, a dor, o sofrimento, que não é. Outro dia eu lembro que um colega meu de trabalho disse assim, você sabia que a sua religião é do demônio? E eu fiquei calado, claro. E depois ele disse, mas ela é primitiva. É uma religião que se alimenta do primitivismo. Tem que ter o sangue para existir. Eu falei, você come carne animal, você tem sangue na sua veia. E se é primitiva, que bom, que ela é primeira. Então se é primeira, deve ser respeitada, porque ela é primitiva. A ideia de primitivo na cabeça dessa pessoa, desse professor, é de que era coisa de selvageria. Pelo contrário. Há muito respeito e nós respeitamos tanto a natureza muito mais do que ele ou do que eles, né? Isso é escola. Tia Lúcia e Mãe Wanda falaram muito as duas sobre a relação com a natureza. Uhum. Tá? Isso, exato. Você também é coordenador pedagógico do Ponto de Cultura. Do Ponto de né? Cultura, Como também. Como é que é isso, Ricardo? Porque tá no terreiro, né? Faz Sim. É iniciado no terreiro, Sim. É coordenador do Ponto de Cultura. Isso. E é diretor de uma escola formal de ensino. Certo. Como é que, assim, pensando a questão do ensino, pensando a questão da... Bom, aqui é muito mais fácil. Como é que transita, como é que você vê as diferenças, os impasses? Interessante que quando a gente fala em ponto de cultura e quando a gente apresenta o ponto de cultura para a comunidade, a gente tem um cuidado também de dizer assim, bom, é um ponto de cultura, mas que, de qualquer sorte, tem que ter uma separação com o terreiro de candomblé. Porque quando fala, onde é que é o ponto de cultura? É dentro de um terreiro de candomblé. Já cria uma resistência. Mas aqui é muito tranquilo, porque na verdade a parte desse lado pedagógico do ponto de cultura é enxergar a documentação, enxergar a produção, o que está sendo elaborado, o discurso que está sendo feito, os resultados das oficinas que acontecem aqui. Então, a produção de release, a correção desses textos, né? Eu e Paulo, a gente tem uma relação muito boa quanto à internet, de mandar um documento, corrige o documento, traz esse documento, reenvia. Esse é o lado pedagógico da coisa.
E interessante que você falou uma coisa bem legal. Como é que fica esses dois universos? Eu tento levar informações daqui para a escola, mesmo quando professor, e agora enquanto diretor. Eu tento levar as informações daqui, mas com cuidado, com um certo milímetro, né? Porque... Eu falo um pouco porque, enfim, eu trabalhei e ainda estou bem envolvida com os pontos de cultura, e tem uma metodologia que é muito diferente do ensino formal, né? Essa com questão certeza, das oficinas, exatamente. Que é um questionamento que eu faço, qual é o formato, até onde elas vão, onde elas se situam nesse contexto da formação. E o ensino formal, assim, né, os limites do ensino formal dentro de um Estado que é autoritário, né? Não, mesmo sendo democrático, ele tem... na verdade, aqui a aprendizagem ela é a aprendizagem pelo informal, né? A partir da observação, a partir do silêncio. Há uma educação nisso. E uma educação que a gente leva também para a rua, para o mundo. O cuidado, né, com o meio ambiente é um ponto fortíssimo. O problema da educação é porque ela é formal, né? Esse formalismo muitas vezes deseduca, não sei se existe, talvez um neologismo aí, de deseducar, ao invés de construir para libertar, constrói para reprimir, né? A escola faz esse jogo político cruel, muitas vezes de criar o sujeito, preparar o sujeito para reprimir o outro sujeito, para reprimir os seus pares. Isso é complicado para a gente, né? Porque esse formalismo é o que torna a educação, isso é meu ponto de vista, por um único viés, né? É um olhar unilateral. O candomblé não, o candomblé permite que, inclusive nessa concepção pedagógica, dentro do candomblé, é uma cosmovisão, uma visão holística do universo, que você enxerga o outro, enxerga a cor do outro, enxerga o preconceito do outro, enxerga o seu preconceito, porque nós também temos os nossos preconceitos, né? Um processo também dessa criação formal em família, né? Principalmente as famílias mais tradicionais. E candomblé, embora sendo uma família, o candomblé é uma família de irmãos, né? Que se iniciam, que se doam para o orixá, que tem um representante ou uma representante. Aqui a gente tem uma informalidade no ensino. Então, a gente aprende diariamente no fazer, no ouvir, no falar, no olhar, né? Às vezes um olhar é uma aula eterna. O falar o olhar é um dizer sem palavras. Então, esse informal do terreiro de candomblé, embora a gente tenha momentos do silêncio, de observar, do aprender ali, mas o cotidiano, os afazeres, a construção, né, dos objetos, das oferendas, né, a roupa que você veste para uma festa, tudo isso é uma educação, né? A roupa tem que estar limpa, o trabalho de higiene. Na hora que se canta para um determinado orixá ou para todos os orixás, você faz um silêncio, é uma educação. Na hora que tem que falar, é uma educação. Então, seria ótimo se a escola fosse assim, né? Você aprender por esse viés da observação, do olhar, ou esses vieses, né? Tem essa... E você acha possível, que isso é uma coisa que está me interessando muito, né? Como é que você entra, você que é diretor de uma escola, é estadual? Municipal. Eu estava no estadual e migrei agora para um municipal. Como é que é possível levar isso de alguma forma, não só o conteúdo, mas a forma também? O conteúdo eu acho mais fácil, mas a forma eu acho complicada, porque você está lidando aí com LDB, com Constituição, é complexo. Agora depende muito do professor. De repente você pode ter uma aula, né, que faça dessa forma, que ouça o aluno. A educação ela é livrística, ela é pela escrita. E a gente que é professor, a gente percebe que poucas vezes se trabalha na escola a oralidade, que é também um texto, né? Por quê? Porque existe uma tradição da questão escrita. Embora, na Idade Média, a acessibilidade a essa educação escrita era para poucos.
né? A Igreja Católica detinha todo um acervo escrito, mas o povo em si não. Daí os trovadores com suas histórias para poder tornar os versos mais simples para que a pessoa decorasse, porque a acessibilidade é escrita. O povo de Candomblé é um povo ágrafo, né? Assim, ele tem uma escrita hoje, claro, mas geralmente a proposta é a oralidade, né? Tem povos africanos que dominaram a escrita tranquilamente, né? Mas geralmente dentro de uma outra concepção de construção de Candomblé em si, é basicamente a oralidade. E a escola pouco trabalha com a oralidade, né? Essa contação de história que está fluindo agora, que está nascendo, isso deveria acontecer há mais tempo. Agora em casa a gente tem os nossos pais, nossos avós que contavam histórias fantásticas, né? As portas de rua. E isso está se perdendo pela violência, pelo concreto, que está substituindo as ruas de chão, né? Pelas brincadeiras que estão se perdendo. Mas a escola está resgatando isso aos poucos. Eu acho que depende muito do professor, depende muito do olhar do diretor, do gestor, de um secretário de educação da cidade, né, do município. Eu acho que depende muito de permitir essa abertura para essa educação, não vou dizer informal, porque não vai acontecer nunca, mas com permissividade, com respeito, né? E interessante uma coisa que na sala de aula, quando você começa a trabalhar a gramática, eu sou professor de gramática, né, de língua portuguesa, quando você trabalha a gramática na escola de uma outra maneira, os alunos reclamam as regras, né? Quer dizer, nós estamos num sistema de regras e ele é um sistema maçante, está no imaginário. E para desconstruir o imaginário é impossível, né? Você falou em regras, mas é interessante essa colocação, porque dentro daqui é um sistema de regras, regras rígidas, né? São. Só que é possível transitar. Isso, e transgredir algumas regras. Né? Dialogar, exatamente. Tem uma hierarquia, tem, né? Tem uma estrutura de regras e tal, muito forte. Né? Mas e vigente aí, né? Eu creio que tudo tem que ter regra, de fato. Mas é preciso entender que toda regra tem exceção. Você aqui usar um chavão, mas, enfim, toda regra ela tem uma exceção. E a gente sabe que muitas regras elas precisam ser destruídas, desconstruídas, né? Eu lembro muito da proposta de Jacques Derrida, quando ele fala justamente da desconstrução, né? O que é o desconstruir, né? É pegar essas ideias que estão aí engessadas, e ver que há possibilidades de novas interpretações, não para se construir novas regras, mas para se deixar liberdade, né? Para se deixar falar, se deixar acontecer, se deixar sentir, se deixar fazer, né? Porque acredito que o que a escola faz, esse sistema de regra da escola, ele deve existir, mas é um problema muito sério. É preciso também ter, como você colocou, esse transitar, né, por essas regras que se permitam novas visões. É por isso que o pensamento está unificado, né? O conhecimento está unificado, justamente por causa dessas regras que isso não pode, isso não deve, eu lembro que a minha sobrinha fez uma prova de matemática e ela fez o cálculo matemático ao modo dela, mas ela chegou ao resultado igual ao que a professora queria. E a prova dela, a questão dela foi anulada por causa disso. Ela só criou uma nova regra e a escola não permite isso. E onde é que está o incentivo à pesquisa, né, ao desafio, à ciência, à busca pela ciência? A escola desconstrói, é isso. Ela tem um papel negativo aí muito grande. Então, por causa de um caminho que a minha sobrinha buscou para encontrar o resultado da matemática, que era o resultado igual ao que a professora estava esperando, a questão foi anulada. Então, que escola é essa que não enxerga esse romper de regras para se encontrar novas regras ou novas propostas? É complicado falar de tudo isso na escola ainda, né? Eu lembro que eu passei uns romances dos vestibulares, um deles era Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado. E lá fala em candomblé, lá fala em prostituição. E também trabalhei outras obras, trabalhei Jubiabá,
que fala justamente uma proposta de candomblé, com base em Jorge Amado, como temática de estudo para vestibular, hein? E de repente o pai de duas alunas, ele é evangélico, ele não permitiu que a aluna lesse o livro. E aí a escola entrou com uma discussão, eu trabalhava numa outra escola particular, na rede particular, e ele preferiu que as meninas fossem reprovadas para não fazerem o trabalho. Tudo bem, é um direito que ele tem, mas é a literatura, né? Eu não sei que mundo é esse que enxerga a literatura. Isso. O engraçado é que nós tínhamos aqui alunos evangélicos, aqui no Ponto de Cultura, que faziam as oficinas, inclusive de informática, receberam o certificado, tudo bonitinho, tudo dentro do barracão. Foi muito legal. E eram alunos evangélicos. Quer dizer, eu acho que depende muito da pessoa também, ou do pregador, não sei. Eu tenho muitos amigos evangélicos, já vieram vários amigos evangélicos aqui para o terreiro. E quando eles me falam assim, Ricardo, você precisa visitar minha igreja, tudo bem, eu vou, mas você também precisa visitar meu terreiro. Eles falam, não, alguns falam, estou fora, lá não vou não. Então, quer dizer, que democracia é essa? Eu tenho que ir sozinho visitar a igreja evangélica e ele não pode visitar o meu terreiro de candomblé? Que é isso? Então, essa questão do protestantismo, o pensamento que nós temos, nós do terreiro, e isso eu falo inclusive na escola onde eu trabalho, é que eles vivam a religião deles com liberdade, né? Tem uma campanha agora interessante, não me lembro onde, que eu vi, é no exterior, não sei se, que são pessoas que estão envolvidas em várias religiões. Peraí, Ricardo, onde foi que você viu isso? TV, na Futura que eu vi isso, que tem um outdoor, que tem um evangélico, caracterizado com a Bíblia e tal, tem um padre, tem um muçulmano e tem um pai de santo, eles no outdoor, uma propaganda assim, estamos aqui para discutir a paz e não a religião. Então é um trabalho, é isso que a gente pretende, pensar na paz, pensar nessa união das religiões para se buscar a paz e não para se guerrear, né? Para criar desavença entre religiões. E se isso acontecesse aqui no Brasil, eu tenho esperança que muita coisa já está sendo modificada, embora a perseguição dos neopentecostais aí seja muito grande, mas o propósito nosso é esse, é brigar pela paz, e não brigar por religião, é lutar pela paz. E agora eu fiz um projeto chamado, onde cria a Comissão pela Paz no IMEAN, a COMP, cria até essa sigla, onde a gente vai discutir dentro dessa comissão, que é uma comissão formada por alunos, com o apoio de uma psicopedagoga. Eu vou participar na parte da gestão, como motivador, mas serão os alunos que serão os líderes, serão os delegados da escola. Não delegado no sentido de policiar, mas delegado no sentido de delegar estratégias, delegar poderes, delegar sanções, que a escola precisa ter sanções em alguns aspectos. E como o jovem fala mesmo a língua do jovem, foi pensar essa proposta desse COMP, né, da comissão, para que o aluno veja e enxergue o outro dentro de uma linguagem dos seus pares, mas que também se trabalhe essa questão da paz, independente de religiosidade, de gênero, que é outra coisa que o COMP vai discutir, bullying, preconceito, ética, questão étnica, questão racial, religiosidade. Essa é a proposta desse trabalho na escola, que já está assim um balbúrdia de eu quero ser candidato, eu vou, você não vai, enfim. Eles estão, porque o jovem precisa participar desse momento, não deixar para depois, porque senão vai acontecer como aconteceu com muitos de nós, né? De criar um preconceito, engessar esse preconceito e não haver brecha para essa liberdade. Mas eu tenho esperança de que um dia isso venha a acontecer, que os evangélicos, os neopentecostais ou qualquer que seja, tomem conta da sua religião, abracem a causa da paz e deixem que deixem as outras religiões também fazerem essas coisas, né? Essas propostas de paz, de respeito, de luz, né? Tomara. Eu não vejo muita perspectiva. Oxalá, né? Não, mas... Oxalá que aconteça, né? A gente tem essa expectativa aí.
Mas é a proposta de, inclusive quando a gente toca na religiosidade africana na escola, é uma coisa também que os alunos falam muito, mas eu soube que o negro escravizava o próprio negro. Peraí, vamos estudar a história direito. É outra espécie de escravização. É uma questão interna entre povos. Era uma escravização que eles trocavam o escravizado por sei lá, um alimento. É diferente, não precisou de morte, né? Não foi atrocidade, não foi um genocídio, né? Sem tréguas, como os brancos fizeram. Peraí, vamos ressignificar essa história, né? Como vamos dizer que a Isabel, ela de fato não libertou escravo, coisa nenhuma. Os próprios negros já estavam na luta de liberdade, de resgate da própria liberdade. O povo já estava na rua querendo isso, cobrando, né, uma resposta. Então é preciso que a história se ressignifique, seja desmascarada, se desconstrua também aí, né? O discurso velado da história de antes precisa revelar. Conveniente. Perfeito. Né? Era uma conveniência pelo poder, justamente o poder branco. Esse poder que a gente vive ainda hoje. Ainda hoje, como a escravidão está aí, ainda hoje, né? Nas cozinhas, nos subempregos, está aí, está presente, né? Na eleição para Miss Mundo, Miss Bahia, na propaganda de televisão, a gente continua vendo uma escravidão. Quando é propaganda pública de casa própria ou de benefício que o governo faz, bota um negro, né? Quando é uma propaganda de um Rolex, coloca um branco de olhos azuis ou loiro. Então eu preciso ler esse mundo que está aí, esse grande outdoor aí da comunicação, fazer uma leitura disso aí. E aqui a gente trabalha muito bem isso, aqui no Ponto de Cultura, no terreiro também, e na escola eu faço esse trabalho e quero que meus colegas façam isso. Fazer uma leitura das propagandas do Banco do Brasil ou de outros bancos, não sei se posso falar o nome de banco, mas toda vez que eu entro em banco, eu pego os folhetos informativos de financiamento, sei o quê, e só tem gente branca. Quando é empréstimo, sem consignação, tem pobre, tem negro, você vê a aparência. Então é complicado isso, né? É preciso fazer uma leitura desse outdoor mundial aí, ou universal, brasileiro, para a gente desconstruir e fazer uma nova leitura. Aí sim é quebrar regra, ok? Obrigada. Nada, tudo bem. Um axé para todo mundo.